irmãos, irmãs, graça e muitíssima paz sobre a sua vida. Hoje consideraremos o poder transformador das experiências com a graça divina, dando continuidade à série de estudos e reflexões sobre a graça para todos. Por um lado, todos carregamos no coração desejos de transformação, de aperfeiçoamento. Todos gostaríamos de ter reagido ou respondido às situações que vivenciamos de forma diferente. Todos sentimos, eventualmente, o desejo de aprimoramento na forma como caminhamos, no modo como falamos, tratamos e nos relacionamentos com os outros. E às vezes gostaríamos de mudar nosso modo de ser e agir. No fundo, todos temos no horizonte o desejo de superar nosso último inimigo, a morte. Anelamos por transformação espiritual e existencial. Graças a Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, que significa o início de uma nova criação, de um novo tipo de existência que vence e supera a morte, o nosso último e indigesto inimigo. O fato de Jesus ter sido ressuscitado indica que está em operação no mundo o poder que possibilita efetivamente uma existência transformada, já nessa conjuntura na qual nós vivemos. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus de entre os mortos, que lhe deu vida e levantou o seu corpo do sepulcro, é o poder que atua e opera nos que creem nele, dando-lhes nova vida, regenerando-os e capacitando-os a andarem em novidade de vida. O mesmo poder que vai ressuscitar a todos no último dia. Podemos perceber o poder e a graciosidade de Jesus para transformar vidas quando consideramos os muitos encontros transformadores e as manifestações de graça que mudaram as histórias das pessoas que o buscaram. Jesus os transformou com perdão, cura, restauração, libertação e de múltiplas outras formas e maneiras. Todos os que olharam e todos os que olham para Jesus são transformados. A transformação vem pela fé, pela confiança em Jesus. Para experimentar transformação contínua pela graça, precisamos considerar 3 verdades. A primeira verdade: religiosidade nunca transforma. Haviam-se infiltrado na igreja de Corinto alguns falsos mestres, ensinando uma religiosidade inspirada no judaísmo, em valores e conceitos judaicos antigos. Esses falsos mestres se inspiravam em Moisés e ensinavam que a lei mosaica, suas exigências e ritos estavam em vigor e constituíam uma espiritualidade mais profunda, superior à espiritualidade ensinada e ministrada por Jesus. O problema fundamental é que a religiosidade ensinada pelos falsos mestres judaizantes se baseava no esforço da pessoa, para que ela por si mesma se adequasse às exigências da lei, para que ela obtivesse justiça própria. Tudo isso seguindo ritos judaicos, observância de dias sagrados, de regras alimentares e realização de boas obras de cunho religioso para conseguir mérito e aceitação diante de Deus. Embora usassem linguagem aparentemente cristã, de fato eram fascinados por Moisés e fundamentavam-se nos escritos mosaicos. Usavam o nome de Cristo como maquiagem para ensinar o velho judaísmo.
Paulo reagiu fortemente aos ensinamentos dos falsos mestres judaicos, porque as suas afirmações comprometiam seriamente a mensagem da graça, comprometiam o evangelho proclamado por Jesus. Paulo diz que usavam a Bíblia, os textos do Antigo Testamento, os escritos de Moisés, a lei, mas sem compreendê-los. O motivo da incompreensão era o fato de que liam a Bíblia com um véu posto sobre o rosto. Paulo usa a figura, a linguagem do véu, referindo-se a um episódio da vida de Moisés, narrado no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 34. Conta que certa vez Moisés teve uma experiência intensa com Deus, de modo que seu rosto ficou luminoso, brilhante, resplandecendo a luz divina. Para não incomodar os israelitas, Moisés passou a usar um véu sobre o rosto. Entretanto, passado algum tempo, o brilho do rosto de Moisés desapareceu e, naturalmente, não havia mais necessidade de Moisés continuar usando o véu. Moisés, entretanto, continuou usando o véu para que os israelitas não percebessem, não atentassem que a glória refletida no seu rosto havia passado, era desvanecente. Paulo extrai algumas implicações desse incidente para indicar que a proposta de religiosidade que busca em Moisés ou nas práticas judaicas transformação existencial é vazia, não resulta em nada. Primeiro, porque a glória que Moisés experimentou foi desvanecente, foi temporária, indicando que a glória da antiga aliança que ele havia mediado também era transitória e passageira. Tanto a glória do rosto de Moisés desapareceu, quanto a glória da antiga aliança que ele representou. A antiga aliança teve a função de indicar a santidade de Deus e os altíssimos padrões de justiça exigidos pelo Senhor. Mas a antiga aliança não tinha o poder, efetivamente, de salvar, justificar, santificar e transformar existencialmente a vida de ninguém. Segundo, por ser transitória, com glória passageira, Moisés precisou usar um véu para encobrir e adiar a percepção da impossibilidade da lei, da antiga aliança, de efetivamente transformar as pessoas. A lei, no fim, apontava e conduzia para Cristo. Ou seja, os falsos mestres judaicos, judaizantes, erravam porque liam Cristo à luz de Moisés, e não o contrário. Eles precisavam ler Moisés à luz de Cristo, o ápice da revelação de Deus. Foi seu tradicionalismo, seu conservadorismo, seu fundamentalismo religioso que os fez cegos em relação à novidade, à nova criação, à nova e definitiva glória que Deus comunica por meio de Jesus Cristo. Por isso, Paulo diz que o ministério, o serviço, a proposta desses falsos mestres que se lastreiam na antiga aliança, na legislação mosaica, sem considerar adequadamente a Cristo, produz morte, produz culpa, produz condenação, medo e não produz transformação na vida das pessoas. Se a religião, a religiosidade, o moralismo, o legalismo, o tradicionalismo, o conservadorismo, a meritocracia não produzem transformação, como e onde é possível experimentar a glória divina que muda a existência? A segunda verdade, olhar para Cristo que liberta. Os falsos mestres tentavam reduzir e enquadrar Jesus em categorias de religiosidade judaica. Mas, em Jesus, as coisas antigas passaram e tudo se fez novo. E se alguém está em Cristo, é nova criação. A dinâmica de vida e ministério segundo a antiga aliança, ensinada por falsos mestres, passou, acabou, caducou.
Agora em Cristo há uma nova dinâmica de vida e há um novo ministério sendo proposto e comunicado. Segundo o apóstolo Paulo, Cristo inaugurou um ministério, um serviço que comunica vida, vida de fato, graça, perdão, aceitação diante de Deus. E Jesus nos dá o Espírito Santo, que concede a capacidade, o poder, a transformação para andar em novidade de vida, conforme o Senhor deseja. Com isso, Paulo não está desprezando a lei, mas está mostrando os seus limites, até onde a lei atua, alcança. Mais do que isso, está apontando para o Evangelho como a fonte da graça transformadora. Paulo está anunciando que a nova aliança prometida por Deus, por meio dos profetas, se torna uma realidade efetiva e eficaz por intermédio de Jesus Cristo. Jesus morreu e ressuscitou para que as pessoas que crescem nele pudessem viver de modo transformado pela graça. Jesus envia o Espírito Santo que escreve, que imprime graça no coração daqueles que o buscam. É o Espírito de Cristo que comunica as bênçãos e benefícios de Cristo àqueles que confiam no Senhor. Paulo afirma que é pela ação de Cristo, mediada pelo Espírito, que aquele véu que encobre o entendimento das pessoas é removido. É pela ação de Cristo, manifesta pelo Espírito, que a pessoa se volta a Deus e experimenta libertação. Conforme vimos, o véu que Moisés usava escondia o desvanecimento do brilho do seu rosto. Porém, o mesmo véu que esconde também fecha a mente e impede a compreensão da mensagem da Escritura. O véu encobre a pobreza interior e impossibilita a percepção clara da realidade espiritual. Segundo Paulo, quando alguém se volta para Cristo, o véu do medo, do receio de julgamento, o véu que cega o entendimento é removido. A visão é aberta, a mente iluminada e o coração liberto. Quando alguém se volta a Cristo, experimenta libertação e graça, e a pessoa compreende que a lei não foi dada para salvar, mas para conduzir a Cristo. É Cristo que nos perdoa, que nos reconcilia com Deus, porque nele se cumprem e operam todas as promessas divinas. Sem Cristo, a mensagem do Antigo Testamento não se torna realidade. Então, em Cristo, a pessoa experimenta a libertação do pavor da morte, do medo da condenação, experimenta a libertação da culpa, do pecado, sente-se livre do jugo da religião e tem um senso novo de aceitação divina. Agora, como experimentar tal graça transformadora? A terceira verdade, a transformação é pela graça. Eugene Peterson escreveu que nós nos tornamos naquilo que contemplamos. É verdade. Veja o que Paulo declara. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Aqui está a síntese e a aplicação da mensagem de Paulo sobre a transformação pela graça. Os falsos mestres não entendiam o Evangelho, não entendiam a graça de Deus, porque reduziam Cristo às suas velhas categorias religiosas do fundamentalismo judaico. Paulo inicia a sua conclusão afirmando que a graça é para
todos e pode ser experimentada por qualquer pessoa. É para todos que descobrem a face, que retiram os véus de sobre si e olham para Jesus. Veja bem, é preciso retirar o véu e revelar a própria pobreza espiritual, a falta de glória em si mesmo, que qualquer experiência religiosa, ela é passageira, desvanecente. Por isso Paulo diz de olhar para Cristo com a face descoberta, sem véu, sem máscaras, sabendo-se perdoado, aceito e amado por Deus. Quando olhamos para Jesus com o rosto descoberto de véus, podemos enxergar a glória de Deus que resplandece na face de Jesus. E os nossos rostos passam a refletir a glória de Cristo de maneira permanente, porque a glória de Cristo é eterna e atravessa da história para a eternidade. Então basta a pessoa olhar para Jesus, basta a pessoa contemplar a glória de Deus com os olhos do coração na face de Jesus. E para todos que olham com os olhos do coração para a pessoa, para a obra, para os ensinamentos de Jesus, a transformação é um resultado gracioso. Não é fruto do esforço próprio, da autodeterminação, da disciplina, é resultado da graça. Talvez a história de Naamã, aquele grande general sírio, que era portador de lepra, como se dizia na época, ilustre o movimento de descobrir-se para ser curado. Você lembra? Ele foi procurar o profeta Eliseu, conforme o livro de 2 Reis, capítulo 5, disse que para o general que ele deveria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão para ser curado. Naamã, a princípio, fica indignado, era muito orgulhoso. Ele esperava que a transformação da sua condição se desse por meio de uma oração, sem exposição da sua enfermidade. Os servos de Naamã, seus ajudantes, por fim o convenceram. E ele resolve obedecer, vai até o Jordão, tira as suas vestes, dá 7 mergulhos no Rio Jordão e emerge purificado, com a pele restaurada, como a de uma criança. Que transformação magnífica! Semelhantemente, todos nós, com o rosto descoberto, podemos experimentar transformações gloriosas, tirando os véus, as máscaras atrás das quais nos escondemos. E então, com verdade, olhar para Jesus e receber da sua glória por meio do Espírito e experimentar transformação. Tal experiência transformadora não é cabal, ela é gradual, é de glória em glória, é paulatina e vai nos transformando graciosamente, de modo progressivo, na imagem de Jesus. À medida que você contemplar a glória de Deus na face de Cristo, você será suprido e transformado da sua carência, da sua ausência de glória, até a sua transformação completa, quando da ressurreição final. O Senhor abençoe a sua vida, a transformação do seu coração, para que você experimente essa graça transformadora de Deus. Tenha uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.